Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Papo Cultura. Estamos localizados aqui em Carapicuíba, SP, e começa agora o Papo Cultura. E hoje eu tenho a honra aqui de receber aqui alguém que está participando de um projeto cultural muito bacana que a gente vai conversar hoje. Hoje eu estou com o Jonathan Mineiro. Jonathan, fica à vontade aí, se apresente para os nossos ouvintes que estão ouvindo o Papo Cultura. Olá, prazer, boa tarde. Aqui é Babalorixá Jonathan quem fala. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou localizado ali no Jardim Angélica, em Carapicuíba mesmo, né? E tentando cada vez melhorar a cultura da nossa cidade, né? Tentando cada vez mais contribuir com alguma coisa para que as pessoas possam ter o melhor acesso a tudo, né? Deixar esse lado de marginalização, esse lado de sofrimento e por aí vai a coisa. Ô Jonathan, você é natural aqui de Carapicuíba, não? Eu nasci em Osasco, mas sempre fui criado aqui. Eu era da Coab, vivi 33 anos na Coab e hoje faz 5 anos que eu estou lá no Jardim Angélica. Entendi. Anteriormente a se envolver com esse projeto que a gente vai falar, você já tinha feito algumas coisas assim nessa área da cultura? Como é que funcionou? Eu venho no meio da cultura africana já faz uns 20 anos. Legal, né? legal. Então eu venho já desenvolvendo um trabalho de música, de culinária, já há algum tempo já sim. Entendi. Você, como é que foi a ideia e o projeto e a concepção do documentário? Cara, foi bem difícil da gente entender o que a gente ia fazer. Mas eu comecei a olhar por um lado que a gente tinha a coisa dentro de casa, que já estava pronto, né? Porque esse projeto já não é de hoje, que a gente apoia as mães, que eu falo de carreira solo muitas vezes, né? Trazendo, agregando uma cultura para elas, mostrando para elas que elas conseguem sobreviver, né? Elas conseguem tendo um apoio, claro, porque a gente sabe que na periferia é muito difícil manter esse apoio, né? Ou elas trabalham ou ela cuida da criança. Muitas vezes as creches não dão esse suporte, né? Então a gente começou já tem um tempo já a desenvolver essa coisa. Acredito que já uns 10 anos por aí, porque antes de eu ter Jardim Angélica, eu fazia já um trabalho lá na Vila Lourdes, na casa de uma irmã minha. E aí a gente já vem já de uma data trazendo a cultura negra, a cultura de matriz africana para os povos Carapicuíba e região, né? Entendi. E chegando na concepção do projeto, eu percebi que vocês tiveram que contar algumas histórias. Como é que foi a construção do documentário? Vocês montaram um roteiro, ou foi uma conversa espontânea, ou foi uma reunião de conversas que vocês já tinham anteriormente? Porque pelo que eu percebi, vocês são do mesmo ambiente ali, são Sim. histórias que estão conectadas de alguma forma. Como é que foi? Eu gostaria que você explicasse como é que foi a concepção, as pessoas que foram escolhidas para falar, né? Uma delas foi a Alessandra, né? A Alessandra é a primeira pessoa que eu tive o contato, que eu tive a pessoa para eu levar a cultura dos povos africanos, né? Então o que aconteceu? A gente desde muito novo, a gente foi criado lá do berço da Coab, né? E essa menina passou por muita dificuldade, né? Teve a filha dela, a Jéssica, e aí dali já começou, né? Separou do pai da Jéssica, e aí muitas vezes não tinha nem o que comer, nem o que dar pra filha, e eu falei, meu, é uma menina que cresceu comigo, que como que eu vou deixar ela assim, né? E aí eu já fazia parte da cultura africana, e falei pra ela, meu, vamos comigo, né? Eu vou te ajudar, e fui ajudando ela aos poucos, e ela foi acreditando na cultura africana, e aos poucos ela foi vindo comigo nesse caminhar, né? Então daí começou a trajetória, daí começou todo o trabalho, né? Hoje a filha dela tá com uns 17 anos, então tem uns 17 anos que a gente tenta ajudar as pessoas, tenta trazer uma cultura para ela, para que elas possam cada vez se sentir mais útil, se sentir mais valorizada,
né? E dentro disso, ela já trabalhava um pouquinho com a trança afro, e até hoje ela tem esse trabalho desenvolvido lá na Coab 5, né? Que tem um salão dela lá, e onde ela desenvolve total trabalho de trança, né? Afro, nagô, tudo esse lado. Então, dela vieram outras pessoas, né? Dela começou a chegar mais mães precisando o suporte com os filhos. Então, a gente fazia, além de levar a cultura, a gente dava um alimento, né? Tava ali num suporte, para às vezes a criança não tem como levar no médico. Pô, eu ia lá, ou alguém da casa, da comunidade, do EBE, né? Que a gente tem uma comunidade dentro da minha casa, aonde tem várias pessoas, né? Várias pessoas com diferentes segmentos culturais, diferentes segmentos financeiros, e assim vai. Então eu sempre tive esse acesso às pessoas. E graças a tudo isso, a cultura africana, que com a cultura africana eu comecei com uns 14 anos. Uhum. Então foi nela que eu conheci. Eu vi que São Paulo era muito grande. A Bahia, Rio de Janeiro, né? Tinha muita coisa para eu conhecer, né? Porque muitas vezes a gente de periferia só conhece aquele pedacinho ali e acha que aquele pedacinho é o suficiente. Então a cultura africana não, me trouxe isso tudo. Me fez eu ter vontade de ir à Bahia, me fez eu ter vontade de ir ao Rio de Janeiro. E assim com os outros estados. E cada vez estudar mais, cada vez criar mais, né? Então isso tudo eu trouxe para dentro de casa e é o que eu tento ensiná-las hoje, né? E graças a Deus tem dado certo. Lançando os olhos sobre tudo isso que você falou, sobre a importância de contar a história dessas mulheres, principalmente tanto a fragilidade quanto a história de sucesso. Quando você se envolveu, quando você começou a se envolver com esse projeto, e você conta a história de algumas mulheres, eu acredito, né? Sim. Que daria para contar outras histórias. O que você, quando você começou a desenvolver o projeto, quando uma pessoa fala assim, eu preciso assistir esse documentário, qual foi a principal motivação de falar, precisamos contar essas histórias? Para as pessoas realmente enxergarem que elas podem crescer. Eu sempre digo lá na minha comunidade que a gente pode chegar aonde a gente quiser, que o céu é o limite para a gente chegar. Então eu quis contar essas histórias para hoje as pessoas perceberem que elas também passaram por dificuldades. Hoje, como estava falando, a Alessandra é uma empresária, tem um salão dela, tem muita gente que frequenta lá, né? A Andréia, graças a Deus, é uma funcionária pública, né? Mas não tinha uma casa, mãe de 7 filhos, né? Então, muito difícil chegar nisso. Hoje, Jaqueline é assistente de RH, estar fazendo faculdade. A Alessandra já é formada na faculdade de RH, então, olha a coisa, onde chegou. Graças a Deus eu sou formado, minha esposa é formada, né? Que foi uma das que concluiu. Qual que é a sua formação? A minha é tecnólogo em logística. Legal. E estou agora fazendo MBA em projetos. Legal, né? Legal. Sempre trabalhei na área de TI, então também viajei com muito trabalhando, né? E foi onde também conheci muita coisa. Então eu quis mostrar para as pessoas que elas têm capacidade. Essas mães solos que são largadas pelos pais, que são largadas muitas vezes sem eira nem beira, muitas vezes não tem ali o suporte familiar. Elas podem, elas têm capacidade, cara, de chegar muito longe. Então esse foi o principal motivação para a gente gravar esse curta-metragem. Legal. Jonathan, a gente também, vendo o seu projeto e essas conversas que você teve com as meninas, né, com as mulheres, o documentário tem um fundo inspirador, né? Mas é um problema, mas ele toca num ponto e numa ferida muito séria do Brasil. Sim. O Brasil é um país de mães solos. Né? Sim. Então esse problema é um problema muito latente e muito verdadeiro, e eu acho que um documentário assim, o curta-metragem de vocês, ele lança a luz a algo que nós percebemos, mas a gente acaba falando pouco sobre esse assunto. Sim. Assim, na mídia, às vezes quando fala de uma visão romantizada, e lógico que sempre quando você vai fazer um material de cultura,
igual você fez, você acaba refletindo sobre aquilo que você está fazendo e lançando à luz o problema. Qual que é a sua percepção em relação ao assunto assim, não dando nomes, mas tratando assim de uma maneira geral, assim? É muito difícil, cara, e isso me comove muito, Aham. né? Me comove desde a minha infância. Certo. Minha mãe foi mãe de 6 filhos, né? O meu pai sempre teve problemas com droga. Aham. Então, para ela, já houve uma dificuldade muito grande, né? Hoje, um exemplo, eu não como ovo com comida, porque na minha infância eu comi 3 meses quando tinha o ovo. Difícil, né, cara? Quando tinha o ovo. Essa é a realidade, cara. Então, e hoje ainda a gente tem o Bolsa Família, hoje a gente tem alguns suportes. Antigamente a gente não tinha. Não tinha esse suporte do governo, né? Então era muito difícil. Muito difícil. A gente cresceu numa vertente quase sem nada, cara. Quase sem nada. Eu fui conhecer McDonald's depois de muito tempo. Fui conhecer um cinema depois de muito tempo. Então, a gente vendo isso, eu crescendo nesse meio, e vendo que eu podia ajudar de alguma forma, eu falei, eu tenho que ajudar, eu devo ajudar a nossa comunidade, a nossa Carapicuíba, né? E assim como todas as mulheres. Porque a minha mãe foi a maior inspiradora para eu fazer, criar este projeto e até levar este projeto. Porque a vida dela começou a melhorar depois que eu e meu irmão mais velho crescemos. Vocês eram né? em quantos? 6. 6 homens. Eram 6 homens. Minha mãe teve 6 homens. Uau! Dentro de um apartamento Guerreira, de hein? uma Coab. Guerreira. Dentro de um apartamento de uma Coab com essa dificuldade com o marido. O qual o marido ela ficou 23 anos. Nisso eu falando, mãe, separa, mãe, tem outro mundo, né? Com muito jovem eu já conheci muitas coisas, já fui muito longe. Às vezes eu pegava o carro dela mesmo de menor, muito cedo eu tive acesso a dirigir. Falava pra ela, mãe, eu vou ali na esquina. E quando eu via, eu tava lá na Zona Leste, atrás da cultura de matriz africana. Então, eu mostrei pra ela muita coisa e graças a Deus hoje ela também vem dessa cultura, né? E vem somar com a gente. Hoje ela também tá lá em casa. Então a cultura traz muito essa coisa de o mais velho sempre ter razão. A gente sempre precisa respeitar o mais velho. E é coisa que a gente não vê mais na nossa comunidade, gente. Não vê mais no nossa cidade, não vê mais no nosso país. A gente está se perdendo cada vez mais. Essa é a realidade. Então, um dos motivos também foi esse do documentário. Das pessoas entenderem, né, que o mais velho precisa ser respeitado. O mais velho precisa ter voz. O mais velho nem sempre ele está certo, não está, mas não vai ser na ignorância, não vai ser na falta de educação que a gente vai levar, né? A gente precisa saber entender, precisa saber conversar, o principal de tudo, para poder levar, melhorar a nossa cultura, melhorar o nosso povo, melhorar a nossa raiz a cada vez mais. Jonathan, quando você tratou a respeito do documentário, né? No documentário não ficou latente a sua história, né? Agora que você contando com a gente, conversando, é interessante a gente até, eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Como todo o material cultural ele nasce de uma dor, sim, seja de um artista, seja de um compositor, seja de um entrevistador, ele nasce de uma dor. E o quanto dessa dor foi motivação e foi material para o seu documentário, que você, quando você percebeu, quando você começou a construir e conversar em relação à entrevista, o quanto dessa dor estava presente ali naquele documentário? Sem dúvida, muita dor, cara, muita dor. E é difícil até hoje ainda tocar em alguns assuntos de infância, né? Entendi. Dessa relação que tô contando o superficial, né? Mas teve muitas situações que a gente passou ali na Coab muito difícil. Então, é uma coisa que comove. Como você disse, é uma coisa que vem... E aí eu falei, eu não posso deixar as pessoas passarem por isso sem ao menos dar um pitaco ali, mostrar para eles que eles têm capacidade de chegar longe. Né? Como eu disse para você, hoje eu sou formado, minha esposa é formada, hoje eu tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio. Graças a Deus não passo 1/3 que minha mãe passou. Por quê? Porque eu acreditei nessa cultura, eu acreditei que eu poderia chegar muito longe, eu acreditei que eu era capaz de chegar onde eu queria.
né? E graças a Deus cheguei e ainda quero chegar muito mais, né? E quero levar todo o meu povo comigo, quero levar toda a minha comunidade comigo, né? Trazendo a cultura, porque eu acho que a cultura, cara, ela ensina as pessoas. Ela consegue muitas vezes acalentar as pessoas. Porque já é tão doído a gente morar ali numa comunidade, já é tão doído a gente ficar ali, só assistir a Globo, só assistir a Rede Record, que todo dia é sangue. Se você torcer a televisão, sai sangue pra todo lado. As pessoas precisam entender que tem muito mais que Globo, que Rede Record. Elas precisam entender que elas podem ir num circo, elas podem assistir um curta-metragem, elas podem... Ainda mais hoje com a internet, graças a Deus, né? Graças a Deus, infelizmente ainda temos alguns que não sabem usar da internet, mas temos muita gente que sabe, né? Fazer um curta-metragem como esse, e como tem vários artistas aqui de Carapicuíbas que simplesmente morrem e as pessoas esquecem deles, como é o caso do Jorge, né? Um grande artista de Carapicuíba, que hoje pouco se vê falar. Mas eu era moleque ainda e esse cara já fazia um teatro. Muitas vezes assistia uma peça dele, ele já apresentava um balé. Muitas vezes via ele dançar o balé, sabe? E hoje é esquecido. Então é muito difícil, cara. Se hoje eu também lutei para ser alguma coisa, também foi ele, né? Eu tive aula de teatro com ele, né? Graças a Deus a gente tem o Casa da Gente, que também ensinou muita criança a ter o acesso à música lá na Coab, né? A ter o acesso. Não fiz parte, mas tem um irmão meu que fez parte, né? E aprendeu muita coisa, cara. Muita coisa com a cultura, com a mesma cultura que veio no navio negreiro. O samba veio no navio negreiro, a capoeira veio no navio negreiro. Assim como a cultura de matriz africana, né? As religiões de povo africano, eles vieram no navio negreiro. E se a gente falar que a cidade de Carapicuíba, 90% não é africano, descendente, como que é? Quem que é? Quem que é o preto, quem que é o branco aqui? Sabe? Então tem que ser valorizado mais o negro, a cultura tem que ser mais valorizada, a cultura negra. Tem muita coisa boa para ensinar, tem muita coisa boa para as pessoas aprenderem, né? E tirar principalmente o preconceito besta e, infelizmente, idiota, né? Principalmente com essas mães, que muitas vezes estão lá largadas e que as pessoas não dão nada para elas. E a hora que você vai ver, elas sabem muita coisa, mas elas ficam acuadas pela discriminação. Primeiro que é uma mãe solo, depois que é uma mulher preta, que é uma mulher sofrida. Então ela fica ali esquecida, ela fica ali excluída da sociedade e de todos. Ninguém quer dar uma chance para essa mulher. Então é muito difícil, cara. Jonathan, aproveitando que você está falando da questão da mãe, a mãe preta, parece muito óbvio a escolha do nome, né? Só que quando a gente fala de nomes e algo que vai intitular o projeto, sempre carrega um peso muito grande, né? Sem dúvida. E o Brasil, na sua concepção, é um país de mães pretas? Você acha que o preconceito, você falou em relação ao preconceito, em relação às mídias atuais, você acha que esse assunto é pouco falado em relação a gente precisava de uma abordagem também com outras vozes nesse sentido, para falar mais sobre o assunto? Porque assim, a gente praticamente vive uma epidemia de homens irresponsáveis no Brasil, se a gente for pensar. Maridos irresponsáveis que geram filhos que vão ter problemas no futuro, e essa base familiar ela é muito importante. Esse nome, o que significa para você? Mães Pretas. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho a respeito disso. Cara, esse nome pra mim é muito forte, cara. É muito forte e é sinônimo de muita coisa. É como você falou e disse muito bem, infelizmente a gente está dotados de homens brasileiros irresponsáveis. Infelizmente, sabe? E é muito difícil ver uma criança sem o auxílio de um pai. É muito difícil. Então,
Quem faz ali a criança? Quem tá ali do lado da criança? A hora que dói a barriga, as nossas mesmo, a hora que dói a nossa barriga, a gente liga pro pai ou a gente liga pra mãe? Não. É mãe, é mãe. Você tá entendendo? Então, falar de mãe preta, cara, é falar de muita coisa. E é como eu tô te falando, 80% das mães no Brasil são negras. São negras. E são, infelizmente, largadas. Vamos colocar aí uns 50% das mães hoje na periferia largada. Então, peraí, a gente não tem que mexer nessa ferida? A gente tem que tomar dedos para mexer nessa ferida? A gente tem que trazer cultura a elas, a gente tem que ajudar, a gente tem que auxiliar. Porque é mais uma criança que, se a gente não ajudar, vai ser marginalizada. Vai cair na mão do traficante, vai cair na mão do ladrão. Então, se a gente não levar, não dar acesso a essas crianças, como que a gente vai fazer? Aonde a gente vai chegar, gente? Então, eu acredito que os governantes, os políticos, têm que começar a enxergar mais esse assunto. Tem que começar a ver mais isso. A cuidar mais, ter mais dedos aí com esse povo, para que a gente possa cada vez melhorar mais e deixar o tráfico de lado, gente. Hoje o tráfico está em toda esquina. Toda esquina. E toda esquina você vê um negro lá envolvido. Dói isso. Dói. Você não vê um alemão de olho azul lá. Você sempre vê um negro. Sempre vê um cafuzo, um mulato. Então isso dói demais. Mas se a gente ver isso e ficar quieto, se a gente não cuidar das mães, que é elas que dão a postura ali, né? Ela é a coluna daquele ser humano, aonde a gente vai chegar? Jonathan, na sua fala anterior, você falou a respeito da cultura como agente de transformação. Foi na sua vida, você inclusive citou o caso do Jorge. Sim. Ele era o quê? Era um professor de teatro, era isso? Sim, ele foi professor de teatro, foi professor de balé, né? Ele atuou muito forte lá na Coab, na nossa região, até no Casa da Gente. Sim. O projeto lá, né? É um cara que foi esquecido, infelizmente. Infelizmente. E sempre, a vida toda dele, eu nunca vi ele fora da cultura de Carapicuíba. A minha pergunta em relação aos agentes culturais, né? Como que você enxerga, assim, além do documentário, a questão cultural da cidade? Você, por exemplo, gostaria que você estabelecesse um panorama, porque a gente também aqui está envolvido esse projeto Papo de Cultura, também ele nasceu da necessidade da gente... a gente se deslumbrou e visualizou vários trabalhos e a gente queria trazer as vozes mais diversas para conversar. Porque isso é importante. Sem dúvida. Porque uma vez que a gente se move como um agente cultural e leis de incentivo como essa dão visibilidade e a gente consegue enxergar outras vozes, isso é inclusive um objeto que diminui o preconceito. Nesse sentido. Mas qual que, na sua opinião, envolvido com o projeto, não só esse, mas os projetos anteriores, qual que é a importância da cultura nesse papel de como agente de transformação? Muito grande, cara. Muito grande. Primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, a Prefeitura de Carapicuíba, que trouxe a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc ajudou muita gente na pandemia, que a gente estava ali esquecido. Né? Estava muito difícil, eu tenho certeza, para muitos artistas, porque a gente estava no lockdown. Como ia levar a cultura? E a gente sabe que Carapicuíba é uma cidade de pobre. Nem todo mundo tem acesso à internet, né? Naquela época ainda, hoje eu acredito que todo mundo tem, mas naquela época estava muito difícil. E eles fizeram a Lei Aldir Blanc e deu suporte a muita gente, né? E agora a Lei Paulo Gustavo também está dando suporte, está crescendo muito a cultura dentro de Carapicuíba, né? Então, a gente tem que agradecer. Não é só a gente, né, malhar, tacar o pau. A gente tem que agradecer e reconhecer que a Prefeitura de Carapicuíba está fazendo um papel legal, fornecendo isso. Tudo bem, tem o governo, né, que mandou essas leis, que criou essas leis, né? Tem todo mundo lá atrás. Mas se a prefeitura simplesmente fechar os olhos, se a prefeitura se negar, a gente não vai ter acesso a essa verba, né? E a prefeitura correu atrás, então tem que ser reconhecido também, né? Então, gente, esse povo, graças a Deus, trouxe a cultura e hoje eu estou vendo uma Carapicuíba um pouquinho melhor, né? Antigamente a gente não podia sair na rua.
Antigamente tinha o toque de recolher. Na Coab, muitas vezes teve o toque de recolher quando eu era moleque. Né? Então, hoje, graças a Deus, já não tem mais isso. Hoje a gente está educando através da cultura, através de educação, através de muita coisa. A gente está trazendo para esse povo o crescimento cada vez mais, a evolução. Eu acho que a cultura atua muito forte nisso. Né? É como eu disse, eu aprendi o que era uma peça depois de muito velho. Hoje as crianças já trazem, elas já conseguem assistir uma peça ali, outra peça aqui, principalmente com essa lei Paulo Gustavo, que tem muito agente de cultura trazendo isso para a nossa comunidade, para os nossos bairros. Né? Então, é muito importante isso, e eu acho que é muito fundamental. As crianças estão aprendendo o que é cultura desde de pequenos, e com a cultura traz esse legado que ela pode ser o que ela quiser. Ela tem a informação, né? Deixou de ser essa informação só para os ricos e trouxeram para os pobres. Porque antigamente quem ia no teatro era só o rico. Quem ia no cinema era só o rico. E hoje a gente tem, né? Hoje a gente trouxe isso. Então tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa em Carapicuíba, graças a Deus. Né? Na cultura afro tem Pai Flávio, que é até um dos conselheiros lá da cultura, né? Que eu conheço, tem o Pai Flávio, tem a mãe Iraildes, que também ajuda muito nessa parte, faz algumas coisas sensacionais através de cultura, através de ação social para as crianças, né? Tem Cassandra, que também faz parte do conselho, tem o Quiquinha, que também faz parte do conselho. Então tem muita gente boa, né? Fora as outras pessoas que troquei já alguns assuntos, mas ainda não me aprofundei. Mas tem muita gente boa em Carapicuíba. Muito. Carapicuíba é celeiro de bamba. Jonathan, a gente, na sua fala você explorou a importância de leis de incentivo, mas a gente sabe que tem mais coisa para fazer assim, em relação à cultura, em relação a todos esses processos, né? E você pensa em fazer de repente uma segunda edição dos Mães Pretas ou até outros projetos assim para lançar mão desse assunto que é tão delicado, que como a gente conversou aqui, eu acredito que até na sua fala você conseguiu exemplificar e trazer a sua verdade nesse sentido. Você tem projetos futuros em relação a essas ações culturais ou até mesmo explorando outros assuntos que é sensível à sua comunidade? Tem um projeto, cara, que eu acho muito bacana e eu quero muito continuar ele, que além eu tenho essa coisa com as mães, certo, mas eu também tenho que levar para as crianças, né? Então o que a gente criou lá em casa? A gente criou um grupo de jovens. Esse grupo de jovens, eles fazem estudo, onde a gente colocou uma coordenadora, que é a Jaqueline, uma das entrevistadas, né, no curta. Ela é a coordenadora do grupo de jovens, junto com a minha esposa, né, que é a Débora, assistente social também. E nesse grupo, a gente ensina eles a tudo, cara. A gente tenta, pelo menos, ensinar, né? Tanto cultura, como se preparar para a vida lá fora, porque a gente sabe que a vida lá fora não é docinho, né? Como se comportar numa entrevista, né? Como aprender um pouquinho da dança, como aprender um pouquinho da música e por aí vai, né? Então esse projeto esse é o mais antigo projeto que a gente tem em casa, né? Já faz acho que uns 10 anos que a gente toca ele, porque eu vi essa dificuldade das crianças se comportarem, isso com o meu próprio irmão caçula, tá? Ele é muito tímido. E quando ia numa entrevista de emprego, não sabia nem o que falar, tremia e aquela coisa toda. Sim. Então, com isso, eu vi essa oportunidade, trouxe esse projeto e depois foi trazendo as mães, né? Mas quero fazer uma segunda edição, sim, dos Mães Pretas, né? Como quero também logo lançar um projeto mais forte ainda para os jovens. Que, infelizmente, mesmo a gente trazendo tudo esse suporte, toda essa coisa, ainda estão se perdendo. Estão se perdendo para as drogas. Infelizmente, perdi 2 lá da minha comunidade para as drogas, né? Mas por vontade deles, dei casa, dei comida, dei tudo. E, infelizmente, né? Quiseram seguir este caminho. E também a gente não está dentro da cabeça do ser humano para poder modificar, né? Infelizmente. Mas tem outros também hoje
Tem um filho meu que é cabeleireiro, graças a Deus, bem conceituado lá em Alphaville, que chegou em casa com 14 anos, que eu dei toda essa coisa. Então, uns a gente perde, outros a gente ganha, graças a Deus, né? E aí é da cabeça do ser humano também. A gente reza, a gente pede, mas depende dele. A gente ensina, mas depende do ser humano, né? Mas eu acredito que é muito importante isso. Eu tenho, graças a Deus, cerca de uns 10 que, graças a Deus, eu consegui levar para um caminho bom. Certo. E, infelizmente, tenho 2 que eu perdi. Então, a gente vai parar, vamos deixar de salvar 10 por causa de 2? Não podemos, né? O Mães Pretas e tudo que você vem falando e destacando a respeito do seu projeto, ele fala muito sobre construção de identidade. Né? Sem dúvida. Uma identidade brasileira. Né? E nesse projeto, se fosse colocar, ó, lógico que quando a gente lança uma obra, a gente quer que as pessoas entendam um projeto, mas as visões são mais diversas, né? Mas se você fosse falar, olha, eu quero que você assista esse documentário com esse olhar, e eu acho que se eu pudesse fazer mais pela identidade do Brasil, eu faria assim. Cara, é bem difícil, né? Mas o que eu vejo, o que sensibiliza muito essas mulheres é a questão racial. É a questão do preconceito. Então, eu acredito que a gente tem que começar isso muito cedo nos nossos filhos. É lidar com a questão do preconceito, gente. A questão do preconceito ainda é muito grande. A questão racial ainda é muito grande dentro dos nossos... Né? O preconceito até de lidar com uma mãe de carreira solo. Que, como eu disse já, as pessoas olham elas como se elas não fossem nada. Desprezam, sabe? É muito difícil. Ou ela paga um aluguel, ou ela paga uma creche. Muitas vezes a creche não fica o dia inteiro. A creche fica até 5 horas e ela chega 6, 7 horas do serviço. Quem vai pegar aquela criança lá na creche? Então, Barueri, graças a Deus, eles têm lá uma creche que vai até 7, 8 horas da noite. Carapicuíba ainda eu não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Então, eu acredito que vale a pena aí também. Esticar um pouquinho aí esse horário, né? Para poder dar esse suporte. Porque se a gente não começar a educar de pequeno, não adianta a gente educar de grande. Sim. Entende? Não adianta a gente querer mudar a criança de grande. Quando ela tiver com 18, um adulto, já você vai querer mudar, já fica mais difícil. Então, as creches, eu acho que eu atacaria nesse ponto. Cuidar das crianças, dar esse suporte a elas e falar muito cedo sobre religião, sobre educação financeira, que muitos não sabem lidar com dinheiro hoje em dia. Questão racial e por aí vai, cara. Esses 3 pontos, para mim, são crucial. Que a gente devia aprender lá na escola. Um ponto sensível aí em relação a tudo isso que você falou sobre a creche, né? Eu gostaria de explorar um pouquinho. Nós somos um país hoje que investe muito em educação. A educação lá no final, né? A educação universitária e essa questão da creche no Brasil é deficitária, né? Pelo menos aqui na cidade, não é só uma realidade na cidade de Carapicuíba, mas também em outros lugares que quando uma mãe chega, por exemplo, lá para o mês de março, abril, precisou fazer uma mudança, de repente mudar de localidade para uma vaga, muito difícil. Nossa Senhora. É muito difícil. E para uma mãe solo ainda, aí o problema triplica. Se ela não tiver assistência dentro do seio familiar dela, porque assim, é o que a gente conversava agora há pouco, né? Sim. Esse assunto é um assunto muito sensível, porque é uma bola de neve. Sem dúvida. Uma vez que ela não tem um auxílio dentro de casa, isso vai gerar diversos problemas. Sobre a educação infantil, eu acho que é um ponto também que acredito que não foi abordado com tanta profundidade no documentário, porque é um assunto muito diverso, né? Sim. Eu acredito que quando a gente fala de assuntos complexos, eu acho que um
um documentário, ou seja, um teaser, ele tem só a intenção de lançar à luz. Eu acredito que, inclusive, essa conversa que a gente está tendo, falando sobre o assunto, é fruto do documentário e uma continuidade Sim. de uma discussão que não pode parar. Sem dúvida. Qual que é a sua opinião em relação à educação infantil hoje? Muito precária, cara. Muito precária. Muito, muito, muito. E em Carapicuíba, infelizmente, eles querem lançar a creche meio período. Como que a mãe vai trabalhar meio período, cara? Mesmo que trabalhar meio período, num telemarketing, onde for, dá tempo dela voltar e pegar a criança na creche? Não dá, cara. Não dá. Eu digo isso por experiência própria. Sabe? Com a minha filha, com as filhas lá de casa, as crianças lá de casa. Então é muito difícil, cara. Você conseguir hoje uma vaga na creche integral, isso é pior que ouro. E aí elas têm que pagar uma creche. Agora pensa, você ganhando um salário mínimo, tendo que pagar um aluguel, tendo que pagar a creche pro seu filho, você paga a conta de água e luz como? Então tá ridículo isso, cara. Tá ridículo. Infelizmente, pra mim, eu fico muito triste. Essa parte em Carapicuíba eu acho que tem que mudar e vale a pena investir mais isso. Como eu disse, se a gente não começar a educar as crianças de baixo, aqui em cima a gente só vai colher merda. Infelizmente. Essa é a realidade. E aí a gente tem que preparar, capacitar as tias lá, as professoras lá da creche, para poder lidar cada vez melhor com a questão racial, com a questão financeira, já preparar eles, para eles poderem entender, além dos pais, claro, né? Educação eu acho que é um assunto de pais, né? Mas é uma extensão. A escola, a creche é uma extensão. E aí tem que ser feito um trabalho em conjunto, né? Então, eu acredito que Carapicuíba melhorou muito, mas pode melhorar muito mais. E se a gente investir nas creches, a gente vai melhorar muito mais, cara. Muito mais, sem dúvida nenhuma. Nas duas vezes que você falou de educação infantil, você falou de educação financeira também, né? Na sua opinião, o Brasil não trabalha essa questão financeira por qual motivo? Os ricos querem ser cada vez mais ricos e os pobres que se danem, né, na periferia. Essa é a realidade. A periferia, para eles, são esquecidas. Infelizmente. Né? Educação financeira eu acho muito necessário. Muito necessário. Porque quando as pessoas de periferia, né, quando elas vão trabalhar e ganham o primeiro salário, a primeira coisa que eles pensam é em comprar um celular, é em comprar um tênis, é em comprar sabe, roupa, aquela ilusão de roupa de marca. Não, porque eu tenho que ir comprar um Nike, porque eu tenho que comprar, não que não seja bom, cara, mas ele tem que enxergar a realidade dele, ele tem que enxergar o que cabe pra ele, sabe, e os jovens são iludidos com isso, como eu fui. Não vou dizer pra você que eu não fui, não, né? Na época que eu trabalhava, meu primeiro salário registrado foi na USP, que os meus pais trabalhavam lá. Eu ganhava R$380 e o meu primeiro salário era comprar roupa. Graças a Deus, naquela época já estava um pouquinho melhor a situação dos meus pais e minha mãe não exigia que eu pagava uma conta dentro de casa, então eu gastava tudo em roupa. Até hoje eu tenho roupa de quando eu era adolescente, cara, com 16 anos, sabe? Então é tudo ilusão. Então por isso que eu digo de educação financeira. Porque se eu tivesse a cabeça de guardar um dinheiro já, de saber administrar meu dinheiro, hoje estaria numa situação muito melhor. Não que eu não esteja bem, graças a Deus estou, mas poderia estar melhor. E aí essa visão empreendedorismo, né? Acho que a gente tem que levar os jovens para isso, né? A responsabilidade. Então, o financeiro, a educação financeira entra tudo isso, né? A responsabilidade com o dinheiro dele, saber dar valor no dinheiro dele. Se a gente atacar nisso, eu tenho certeza que muita gente vai conseguir chegar muito longe. Agora, se a gente não atacar eles nessa questão em né? É claro que a gente não vai pegar lá na creche e fazer, né? Sim. Mas pelo menos com uns 10, 11 anos, a gente não começar a ensinar, não começar a fazer eles entenderem. Não que na educação infantil não dê para trabalhar também assuntos como também esse. Dá? Também, né? Também porque dá. eu acho que se dinheiro é algo tão importante que faz tanta diferença na vida das pessoas, eu acho que a gente às vezes a gente estigmatiza Sim. a questão da educação infantil, só que
visualizando, assim, não só falando da cidade onde a gente está instaurada, mas no contexto, no todo, a gente tem um problema muito sério em relação à educação infantil aqui no Brasil. Sim. A educação infantil está sendo esquecida. Está sendo esquecido. E os estudos apontam a cada dia mais e mais o quanto a educação infantil é importante. Então, projetos. Quando a gente fala da ponta, né? A gente consegue explorar sempre a ponta, né? A gente fala, ó, o Brasil tem um problema financeiro, mas hoje a gente, até falando como agente de cultura, esse assunto que eu vou destacar é um pouco polêmico, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que também existe uma cultura que privilegia também essa questão da marca. Da questão da marca que não é extremamente nacional. Hoje a gente vive em um mundo que cultua marcas. Sim. Né? É o jacaré, Sim. É o Swish, Sim. é as 3 listras. E isso, quando a gente chega num contexto periférico, isso gera problemas difíceis, né? Muito. Então, quando a gente fala de educação, de agente cultural, a gente conhecer as mais diversas histórias fazem toda a diferença, né? Na nossa formação como ser humano, para ir e compreender as pessoas. E aí você, no documentário, você trata com algumas questões e conta a história de algumas... São quantas mulheres que são contadas? Três mulheres que contaram a história. Sim. Você pode dar um panorama rapidinho pra gente aqui, só pra quem ter vontade e quiser conhecer o trabalho aqui do Jonathan, que é muito legal. Ela tá no YouTube, né? Sim. Mães Pretas, né? Só procurar lá, Mães Pretas. Mas dá um panorama pra quem quer conhecer o trabalho de vocês. Sim. Mães Pretas é a história de algumas mães, né? Algumas carreiras solos que chegaram lá na comunidade e, graças a Deus, conseguiram criar seus filhos, né? Uma tá criando ainda, mas que consegue alavancar na vida, né? Na vida, que é muito difícil. Com um filho, você alavancar, você poder estudar, você ter acesso ao estudo, você ter acesso... E são exemplos, para mim são exemplos de mulher, exemplos de superação, porque é muito difícil, a gente precisa se superar, a gente precisa sair da estatística, porque a maioria não desfazendo, né, gente? Pelo amor de Deus, não estou desfazendo, mas a maioria vai trabalhar ali no chão de fábrica, ali na limpeza, na maioria das vezes, num telemarketing, né? E a gente precisa desbravar isso, a gente precisa chegar mais longe. Então, Mães Pretas é sobre isso. Sobre a mulher que pode ser empreendedora, sobre a mulher que ela pode ser o que ela quiser. Basta ela ter determinação. Então, basta ela se apegar a algo, ter uma cultura, né? Procurar uma cultura, procurar um espaço, procurar o que ela quiser para se elevar. As mulheres precisam acreditar principalmente nelas. Então, esse é o Mães Pretas. E quando a gente está construindo um documentário, a gente tem personagens ali, né? Personagens que vão fazer de alguma forma aquela história ser contada. Você tinha um panorama de fundo, que é essa questão das mães solos, e quanto isso é um assunto sensível aqui no Brasil. Mas como é que foi a escolha dessas personagens, né? Como é que foi essa conexão? Como é que foi essa conversa? Como é que foi explicar o projeto para elas? Como é que foi esse processo, Jonathan? Foi muito natural, cara, porque elas contaram ali o que elas viveram, né? A gente não fez um script, né? E a escolha de não fazer o script foi por quê? Só pra justamente para ficar um negócio mais natural e fluido. Exatamente. Naturalzíssimo, né? Eu não queria que fosse alguma coisa forçada, eu não queria que fosse alguma coisa, não, você tem que falar isso. Não. Queria que elas mostrassem o que elas viveram, o que elas passaram, e que até elas mesmas sentissem, pô, eu estava aqui e hoje eu tô aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que se enxergar. A gente tem que enxergar de onde a gente veio, onde estamos e para onde vamos. Porque se a gente não enxergar, não tiver essa visualização da nossa vida, a gente não chega em lugar nenhum.
Então a gente tem que ter esse parâmetro, sempre saber onde quer ir, né? Então, graças a Deus, levando elas, né, elas quiseram sempre ser melhor. E é o que eu acredito no ser humano, que ele tem que ser melhor a cada dia, um pouquinho de cada vez. Claro que a gente não vai mudar tudo, né? Tem coisas que a gente não consegue, é dificultoso, mas cada dia a gente mudando uma vírgula, lá na frente a gente vai chegar melhor. Então, essas personagens, elas depois, no final de tudo, elas perceberam aonde elas estão. Elas falaram: pai, eu estou muito melhor hoje. Hoje eu consigo me identificar, eu consigo me posicionar perante a sociedade. Antigamente eu era excluída. Eu era totalmente, não conseguia pensar. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse pensamento, consigo formar uma opinião, consigo ver para onde eu quero ir e consigo chegar onde eu quero. Então eu acho que isso é imprescindível para qualquer mulher negra no Brasil. Jonathan, eu quero de verdade agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi muito importante a gente estabelecer essa coisa. Primeiro eu gostaria de perguntar se você gostou de participar com a gente. Sim, né? Claro. A gente pergunta, né? A gente tenta receber aqui bem os nossos convidados, mas a gente pergunta se gostou do programa. E eu gostaria que você deixasse, acima de tudo, antes da gente terminar esse papo, porque a gente aqui do Papo Cultura, a gente acredita que a boa conversa, uma conversa sem pressupostos, uma conversa realmente com interesse de conhecer a história, ela pode ser um agente de transformação. Sim. E a gente consegue perceber que o seu curta, ele foi justamente isso, né? Como você disse, foi uma conversa conduzida de forma natural, uma conversa que foi onde você já conhecia as histórias, mas vocês precisaram sentar e conversar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem do Jonathan, mas também uma mensagem que fosse sensível a esse assunto e convidando as pessoas para assistirem esse documentário. Sem dúvida. Cara, o que eu peço a todos, né, para a humanidade, é que as pessoas possam dar mais amor uns aos outros. Porque o mundo está carente mais de amor do que de pão. Pão a gente sai na esquina, a gente pede, a gente recebe. Agora sai na esquina e pede um abraço. Sendo uma mãe, sendo negra, sendo largada pelo marido, tendo um filho no colo. Peça um abraço para qualquer um. As pessoas não têm essa sensibilidade. Então, minha gente, vamos se colocar no lado do outro. Vamos ter a empatia, né? Para que a gente possa, a cada vez mais, ajudar essas mães. Que ali o fardo dela é muito grande. A dor dela é muito grande. Então vamos se colocar no lugar delas. Elas não foram deixadas porque quiseram. Às vezes as pessoas olham, tem 7 filhos, nossa, será que ela teve educação sexual dentro de casa? Será? Então a gente tem essa coisa de muito criticar, de muito julgar. A gente tem que parar com isso, minha gente. Vamos se colocar, vamos ter empatia, vamos ajudar o próximo, como eu disse. O mundo está mais carente de amor do que de pão. O pão a gente consegue, o amor não. Jonathan, muito obrigado de verdade aí pela conversa, pelo papo, por se predispor a conversar aqui a gente com o Papo de Cultura. A gente também é um agente cultural aqui que tá tentando desbravar com as forças que temos. Ótimo. E a gente entende que esse tipo de incentivo e esse projeto ele tá dando voz a várias e diversas pessoas. Sim. E a conversa é um ponto inicial para tudo isso. É através da conversa que histórias se conectam, canções nascem. Então é muito importante que a gente tenha esse papo. E assim, a gente nunca faz um projeto sozinho, né? Nunca. Um projeto, e principalmente um projeto onde a gente fala de vidas das pessoas, ele é feito a várias mãos. E você gostaria de agradecer alguém? Ou de repente falar, olha, se você quiser conhecer mais o nosso projeto, me procura lá e passar os seus endereços, suas redes sociais. Fica à vontade. Sem dúvida, gente. A gente tem um Instagram, né? Axé Aganjuquemi. Pode procurar lá, pode acionar, né? Tem a página do YouTube, né? Que é Mães Pretas. Tá lá o curta-metragem, né? E queria agradecer a minha esposa, cara.
a minha esposa, a minha mãe. Qual o nome da sua esposa? Débora Regina, que também fala lá no curta-metragem, que também é uma mãe negra, graças a Deus não é abandonada. Né? Sempre, graças a Deus, a gente está junto educando a nossa filha, que hoje tem 10 anos, né? Mas sem essa mulher, eu acredito que eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Essa pessoa, hoje, esse mês, dia 30 de junho, a gente faz 12 anos de casados, então a gente construiu muita coisa junto. E onde eu estou, você pode ter certeza que tem um dedo dela, né? Tem uma palavra, tem um olhar, vamos ver desse jeito, vamos fazer desse jeito, né? É uma pessoa tão sensacional que escolheu o serviço social para se formar e já foi coordenadora lá no CRES de Santana de Parnaíba, hoje está na Prefeitura de Barueri, mas é uma excelente, uma exímio profissional. E é ela que muitas vezes me chama a atenção, me segura, porque eu sou meio impulsivo, sou meio nervoso, ainda mais quando a gente vê essa discriminação, quando a gente vê a injustiça, e ela, calma, sempre me traz para a racionalidade, né? Então, sem essa mulher, sem minha mãe, que foi um grande motivo inspirador, né? Sem minha sogra, que vive com a gente também, né? São mulheres, mães, que é muito importante. Eu vejo essas mães, eu não vejo, né? Tem minha tia, que também teve ali lado a lado com a minha mãe para criar a gente. Teve minha avó, que hoje está com 80 anos, mas sempre está lá em casa, sempre está comigo, né? Então, são mães, cara. São mães, como eu disse para você, quando dói a barriga, a gente procura a mãe, a gente não procura o pai, né? Então, é elas que a gente tem que dar a exaltação. É elas que a gente tem que cuidar, é elas que a gente tem que zelar, é elas que a gente tem que cada vez ter mais dedos, mais olhos, mais cuidados, mais amor, mais carinho, né? Porque hoje as pessoas não sabem o que é respeito por uma mãe. Hoje as pessoas não sabem o que é respeito por uma mulher, né? Então, vamos agradecer a Deus por ter criado as mulheres e vamos exaltá-las. É isso aí, é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, Jonathan, por ter participado aí do Papo de Cultura. E é muito importante esse tipo de conversa e conversar. E só uma coisa, eu quero achar o documentário, como é que eu faço? YouTube. Só colocar lá Mães Pretas. Mães Pretas já vai achar. E aí você vai conhecer o curta-metragem aqui, feito pelo Jonathan aqui. Jonathan, eu quero agradecer demais. Imagina, e também mande os nossos abraços a todas as envolvidas lá no projeto. E fique à vontade aí pra contar com a gente aqui do Papo de Cultura, sempre que quiser, uma conversa aqui. Ótimo. Eu quero agradecer demais. Vou pedir só para subir a trilha, por favor. Sobe a trilha aí, que a gente precisa dar alguns recadinhos finais aqui. Vamos lá, sobe a trilha pra gente aí, por favor. Coloca a sua informação aqui na tela para mim, por favor. Esse projeto foi só possível graças à realização da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil e a cidade de Carapicuíba, Secretaria de Turismo. Esse foi o Papo de Cultura, Papo Cultura. Até a próxima. Valeu, cara. Muito